Eu queria compartilhar com vocês uma palavra que eu recebi do Espírito Santo do Senhor. E quando a gente é convidado para estar aqui compartilhando a palavra, a gente fica orando para que Deus revele aquilo que Ele quer compartilhar com a igreja. E é justamente sobre isso. Foi muito interessante que, desde os tempos que eu ministro a palavra do Senhor, a primeira vez que Deus me trouxe uma palavra através de uma música, de um cântico. O nome do cântico é Não Descansarei. E esse cântico, ele está fundamentado em uma palavra bíblica, que está lá no livro de Salmos, capítulo 132, versículo do 1 ao 5. Não descansarei. Esse é o título da música. O tema da nossa mensagem de hoje será: Seja habitação. Seja habitação. Vamos ler essa passagem, Salmos 132, do versículo 1 ao versículo 5. Salmos 132, do versículo 1 ao versículo 5. Eu vou fazer a leitura para que a gente possa acompanhar juntos. Senhor, lembra-te de Davi e das dificuldades que enfrentou. Eu juro ao Senhor, e ele jurou ao Senhor e fez um voto ao poderoso de Jacó. Não entrarei na minha tenda, nem deitarei no meu leito. Não permitirei que os meus olhos peguem no sono, nem que as minhas pálpebras descansem, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. Amém, igreja? Não entrarei na minha tenda e nem me deitarei no meu leito. Não permitirei que os meus olhos peguem no sono, nem as minhas pálpebras descansem, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. E a gente estava falando de habitação, falando dessa nossa relação familiar, né, e espiritual também, com o nosso pastor Romir, sua família, Josiane. E aí, Deus me traz para ser instrumento, para compartilhar com a igreja sobre essa palavra. Seja habitação. Seja habitação. Seja habitação. Antes de adentrar a ocasião histórica, que é pano de fundo, né, para a narrativa dessa oração, que essa palavra é uma oração, foi uma oração. Queria refletir com vocês sobre as questões que estão nas entrelinhas desse texto e do tema da nossa mensagem de hoje. Eu queria repetir com vocês forte: seja habitação. Vamos lá? Seja habitação. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: seja habitação. E geralmente eu gosto de pesquisar, aprofundar também no que o dicionário, no que as pessoas secularmente dizem sobre determinadas palavras. E fui atrás de habitação, apesar de ser uma palavra muito comum e que a maioria, se não todos, já sabem o seu significado. Mas conforme o dicionário, habitação significa lugar ou casa onde se habita, morada, vivenda, alojamento, lugar de descanso, lugar seguro. A minha habitação, a nossa moradia é e tem que ser um lugar seguro, um lugar de descanso. Essa é a visão secular, é a visão da literatura, certo? É a lição do português, né? Mas na Bíblia, a palavra hebraica que significa o mais aproximado de habitação é Shekinah. Shekinah. Creio que uma grande parte de vocês já ouviram essa palavra. Shekinah significa habitação, significa presença de Deus. Para os teólogos, a tradução que mais se aproxima dessa palavra, Shekinah, que representa habitação, que representa presença de Deus, é
glória manifesta de Deus. Vocês entenderam? Vocês estão acompanhando comigo? A dimensão dessa palavra, glória manifesta de Deus. A habitação com o nosso olhar espiritual significa glória manifesta de Deus. Quer dizer que onde Deus habita, Ele se manifesta. Onde Deus habita, Ele se manifesta. E aí fica uma reflexão pessoal para cada um. Pense, eu sou a habitação do Senhor. Eu tenho entendido que o meu corpo, que a minha vida é templo do Espírito Santo de Deus. Eu tenho entendido que não é muito como as pessoas secularmente dizem aí, que eu posso fazer o que eu quiser com a minha vida, da forma que eu quiser. Não é muito por aí. Vocês entendem a dimensão do significado dessa palavra para a vida de vocês? Muitas vezes a gente fica nós nos deixamos levar por interpretações vazias, por argumentações vazias, por tentativas vazias de tentar deturpar determinadas palavras, determinadas situações de nossa vida. Mas eu queria que neste momento, nesta noite, você que está compartilhando conosco aqui, celebrando ao Senhor, você que está em casa, celebrando conosco, em nome do Senhor Jesus, entendam que vocês, cada um de vocês aqui, são a habitação do Espírito Santo de Deus. Vocês são o templo do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia nos diz que onde Deus habita, Ele se manifesta. Entenda isso. No Antigo Testamento, a presença de Deus era representada pela Arca da Aliança. Aquele lugar era o Shekinah de Deus, a habitação do Altíssimo. Onde a Arca da Aliança estava, ali estava a presença de Deus. Ao ponto de, em determinado momento da história do povo de Deus, quando ele, de alguma forma, ele perdeu uma batalha, não por insuficiência da liderança e da presença de Deus, mas por, vamos dizer assim, desajustes na conduta do povo, principalmente daqueles que lideravam. Na segunda batalha, para tentar vencer, eles disseram: vamos levar a arca, que lá no meio da batalha está a presença de Deus. Estou só citando para vocês entenderem o significado do que era a presença de Deus para o povo de Deus, lá no Velho Testamento. Então, nós já entendemos aqui que a habitação é algo sagrado, é algo desejado por Deus. E se é algo desejado por Deus, obviamente vai fazer parte da nossa essência, da nossa natureza. Por quê? Porque nós somos criados por Deus. Nós somos criados não apenas por Deus, mas fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. A Bíblia nos relata a criação, e a Bíblia diz que cada coisa que Deus ia fazendo, Ele ia vendo que o que fez, Ele dizia: isso é bom. Mas na hora que chegou no momento da criação do homem e da mulher, diz que Deus pegou, botou a mão na massa, pegou o barro, formou, soprou as narinas e deu vida. E nós entendemos hoje, e eu aprendi desde cedo, que nós somos o resultado do transbordamento do amor de Deus. Vocês estão entendendo? Vocês não são qualquer coisa, não. Vocês, dentro da criação de Deus, Deus coroou a criação com a criação do homem e da mulher. Vocês são resultado do transbordamento do amor de Deus. Eu li em um para-choque de um caminhão, não sei, ou talvez num adesivo, em um para-brisa traseiro de um carro. A primeira vez que eu vi essa palavra, eu achei muito interessante. Eu dei aquele sorriso assim e pensei: poxa, é verdade. Eu não sou o dono do mundo, mas eu sou o filho do dono. Né? Então vocês são, assim, são herança de Deus.
Então, vocês são pessoas especiais para Deus. Cada vida que está nessa casa, nesta noite, cada vida que está em casa, celebrando conosco e cultuando conosco, o Espírito Santo está dizendo a vocês que vocês são especiais para Deus. Nós somos o resultado do transbordamento do amor de Deus, criados à sua imagem e semelhança. Nós trazemos em nosso DNA, nós trazemos em nossas genes, nós trazemos em nossa essência o desejo de habitar. Porque isso arde no coração de Deus. Deus deseja habitar com você. E habitar é algo sagrado. Eu lembrei agora, que eu compartilhei antes, e lembrei agora, que logo no começo, logo já estava namorando há um tempo, minha bonitona ali, ela não está por aqui, deve ter dado uma saidinha, você já conhece minha bonitona. E aí quando, na minha coragem, eu resolvi enfrentar no sentido de pedir a mão da minha bonitona em casamento, eu digo a vocês que foi um ato de coragem. Porque assim, eu nunca tinha feito isso, né? É claro, né? Eu não andava pedindo a mão das meninas em casamento, é óbvio. Mas aí eu fui pedir e na conversa alguém me disse, quem casa, quer casa. Aí já me lembrava, foi a primeira vez que alguém me falou sobre habitação. Não que eu não já habitasse na minha família, na minha casa, com meus pais, mas ali, a partir daquele momento, essa palavra soou mais forte, porque era eu e mais uma pessoa que íamos constituir uma família. Já fui apresentado a moradia, a casa. Todos nós temos necessidade de habitar. Todos nós temos o desejo de ter uma casa, de construir uma casa, de fazer do jeito que a gente gosta, organizar tudo direitinho, colocar cada coisa em seu lugar. Então, esse desejo de habitar faz parte da gente, porque nós temos na nossa essência, no nosso DNA, o desejo ardente de habitar. Porque esse desejo foi nos permitido ter, porque nós somos imagem e semelhança, nós fomos criados por Deus, e esse desejo arde no coração de Deus. Então, nós temos um lugar sagrado, que é a nossa casa. Este é um lugar sagrado, que nós dizemos que é a casa do Senhor. Vocês são sagrados, porque vocês são templo do Espírito Santo de Deus. Então, todos nós temos moradia, todos nós temos que ter essa dimensão. E para vocês terem uma ideia do que é importante ter uma moradia, de ter uma habitação, que eu vou trazer para a gente aqui compartilhar um exemplo muito prático, até de forma mais secular, mais física aqui. Quem aqui não gosta de viajar? Quem gosta de viajar? Que levante a mão. E a gente já viajou muito, foi, pastor Rumi, juntos. Todos nós gostamos de viajar, conhecer novos lugares, desfrutar das belezas naturais criadas por Deus, ir para a praia, em um feriadão, visitar um balneário, passar um dia ali com a família, se divertindo, ir para um hotel fazenda, aqueles que são mais assim, intimistas, né, que é um lugar mais natural, né? Aqueles que gostam de turismo, de contemplação, de visitar os casarios, olhar as paisagens aí. Por sinal, a criação de Deus é sobrenatural. Muitos lugares bonitos. Aqueles que gostam de viajar em cruzeiros marítimos. Ontem a gente estava conversando e um irmão disse, eu vou fazer um cruzeiro esse ano. Daqui para dezembro eu vou viajar. Eu dizia mais cedo que talvez fosse uma experiência que eu não me desse muito bem, porque eu penso que eu vou enjoar, né? E um cruzeiro é uma distância grande. Eu morava em Salvador, e a primeira vez que eu fui visitar a ilha de Itaparica, a gente vai em uma embarcação chamada ferryboat. Quem já esteve ali na capital, lá em Salvador, em algumas capitais tem. É um barco que atravessa do continente até a ilha. E na primeira viagem que eu fiz, eu digo a vocês que foi angustiante, assim. Mas depois eu me acostumei. Mas, enfim, viajar todos nós gostamos. Mas eu vou dizer a vocês uma coisa interessante. Por mais que nós estejamos em um lugar bonito, agradável, com muitas belezas naturais, chega uma hora que a gente quer voltar para a nossa casa. Chega uma hora que a gente quer voltar para o nosso lar. Chega uma hora que a gente quer voltar para a nossa habitação. E muitas vezes
o desejo que nós levamos quando saímos de casa para conhecer os lugares de alegria, de felicidade, talvez até é maior, é dobrado quando a gente está voltando depois de uma viagem. A gente aproveitou tudo, mas está voltando para casa e dá aquela alegria de chegar em casa, de olhar as coisas no lugar, visitar a família. Então, é importante visitar, viajar, é bom demais viajar, mas tão importante, ou mais importante é retornar e saber que a gente tem um lugar para voltar. Tem uma palavra que diz que se você não sabe para onde você vai, se você não, qualquer caminho serve. E aí eu posso parafrasear e dizer assim: se você não tem um lugar para voltar, você é uma pessoa triste. Não tem como. Nós não temos um lugar para voltar. Nós não temos uma habitação, né? Então, viajar é bom. E viagem de crente é interessante também. Porque viagem de crente, o nosso roteiro tem que envolver igrejas. Aí tem que visitar as igrejas, sabe quais as igrejas do lugar. A gente vai para restaurante, crente come bem, come muito, né? Não é verdade? Amém, né? Enfim, então, é bom viajar. Nós fizemos muitas viagens juntos, e sempre muito bom. Mas é muito bom quando ele está voltando. Isso, chegar a hora de voltar é importante, né? Ter um lugar para voltar é importante. E isso é natural ao ser humano. Gostar e ter prazer na habitação faz parte da nossa gênese. Faz parte do nosso DNA, porque nós temos um DNA de Deus, nós temos um DNA de Cristo. E no âmbito espiritual, Deus nos criou para habitar. Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele. Deus nos criou para convivermos com Ele. Deus nos criou para vivermos com Ele. Deus nos criou para vivermos na Sua presença. Deus nos criou para Sua adoração. Deus nos criou para sermos templos do Espírito Santo. Enfim, concluindo, resumindo, Deus nos criou para ser habitação. Esse é o plano de Deus que nós estamos inseridos, que nós fazemos parte. O desejo eterno de Deus é habitar com seus filhos, é habitar com você. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre a terra, procurando corações sedentos, que queiram recebê-los como habitação. Os olhos do Senhor estão aqui nessa casa, hoje à noite, nesta igreja. Os olhos do Senhor estão em sua casa, você que está celebrando conosco. Esperando, buscando, procurando corações sedentos pela sua presença. É isso que Deus quer. É sobre isso que o salmista está falando no Salmo 132. E ele está nos lembrando que esse desejo do povo de Deus lá atrás é o desejo nosso atual. É o desejo seu. É aquilo que moveu, é aquilo que fez com que o Espírito Santo trouxesse você nesta casa hoje à noite. Você talvez não entenda, mas Deus está lhe lembrando que você é habitação, que você precisa se relacionar com Ele, que você precisa ser templo do Espírito Santo. Seja habitação. Diga assim para quem está do seu lado: seja habitação. Agora diga para você: eu quero ser habitação. Muitas vezes a gente olha para o outro. Muitas vezes a gente busca no outro algo que talvez nos completa. Mas eu achei uma palavra interessante ontem, quando o Luiz Henrique estava ministrando aqui, que ele disse o seguinte: quando a gente vai caminhando em direção a Deus, nós vamos deixando pedaços do nosso corpo. E à medida que eu vou me aproximando de Deus, Deus vai preenchendo com a sua presença esses pedaços. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente se parece com Deus. A musiquinha do meu tempo diz assim: quanto mais eu te conheço, meu Senhor, mais te amo. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós queremos Deus. Quanto mais nós se aproximamos e conhecemos a Deus, mais a gente conhece a nós mesmos. Mais a gente entende a dependência e a necessidade de vivermos essa relação com Deus. Deus vai me preenchendo à medida que eu vou, na proporção que eu vou me aproximando dEle.
Talvez você não entenda essa palavra. Talvez você não entenda o que é ser habitação. Talvez você até entenda. Mas argumentações externas, armadilhas do inimigo têm tentado desvirtuar essa palavra na sua vida. Você de repente está aqui nesta noite, hoje, nessa crise assim existencial. O que isso tem a ver comigo? Será que eu estou nessa condição? Será que eu ainda não entendo o que é ser habitação? Será que eu ainda não sou o templo do Espírito Santo? Será que eu não tenho domínio sobre o meu corpo? Será que o meu corpo não é meu? Que história é essa que eu não tenho autonomia sobre o meu corpo? Eu não posso fazer o que eu quiser sobre o meu corpo? Porque essa é a mensagem da mídia. Essa é a mensagem desse século. O seu corpo pertence a você. Você faz dele o que quiser. Não é bem assim. Não é bem assim. Deus nos chamou para sermos mordomos dele. E qual é o papel de um mordomo? É cuidar da casa. Quando o proprietário não está. Quando o proprietário saiu, por algum motivo. E aí, quando Deus fez a criação, que viu que tudo era bom, Deus criou o homem e disse... Deus criou o homem, inclusive, para cuidar. Deu a possibilidade para que o homem nominasse os animais. Deus coroou a sua criação com você. Deus coroou a sua criação com a sua vida. Você é extremamente importante para Deus. Você precisa entender isso. Você precisa querer ser habitação. Você precisa entender que sem Deus não tem sentido a sua vida. E era isso que o salmista estava dizendo. Minha vida não tem sentido algum sem a presença de Deus. Versículo 3 diz: não entrarei na minha tenda e não me deitarei no meu leito. Não permitirei que os meus olhos peguem no sono, nem que as minhas pálpebras descansem. Vocês estão entendendo o que é isso? Ele está falando de conforto. Ele está falando de você ter o seu lugar, a sua casa lá e dizer, enquanto eu não resolver essa situação com a minha vida, e o salmista diz, enquanto não me encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó, eu não descansarei. E a palavra que eu recebi foi através dessa mensagem cantada, não descansarei. Uma mensagem bíblica cantada. E Deus falou primeiro ao meu coração com essa palavra. Você não pode se conformar. Você não pode descansar. Você não pode deitar sua cabeça no seu travesseiro. Você não pode dar descanso aos seus olhos, às suas pálpebras, enquanto você não resolver essa situação. Para o salmista, naquele momento da história, ele estava dizendo que precisava edificar uma casa como habitação, para que a arca da aliança, para que a presença do Senhor estivesse ali. Mas o Espírito Santo está dizendo para você hoje, que você não pode descansar, você não pode dar descanso aos seus olhos, às suas pálpebras, enquanto você não resolver essa situação com a sua vida. De entender que você é templo do Espírito Santo de Deus, entender que você é habitação do Senhor. Você precisa tomar uma decisão. Amém, igreja? O salmista está dizendo que não descansará, nem terá conforto, estabilidade, nada irá bem para ele, até que ele encontre um lugar para o Senhor, uma morada para Deus. Há um desejo ardente no coração do salmista, de edificar essa casa para Deus. E que você precisa entender que a sua vida precisa ter, o seu coração, a sua vida precisa ter esse mesmo desejo. Isso tem que arder no seu coração. Você precisa entender que sua vida é templo do Deus poderoso de Jacó. Seja a habitação do Senhor. Essa é a palavra que você vai sair ouvindo pelo Espírito Santo na sua cabeça, no seu coração hoje. Você precisa ser a habitação. Há um desejo ardente no coração de Deus. E precisa arder também no seu coração. E esse é o desejo eterno de Deus. Em Isaías, capítulo 66, versículo 1, o Senhor usa essa mesma expressão. No início eu falava aqui que os olhos do Senhor vagueiam, estão inclinados na terra, buscando corações sedentos pela sua presença. Lá em Isaías, capítulo 66, versículo 1, o Senhor diz a mesma coisa.
O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa edificareis para mim? O Senhor está dizendo aqui, sim. Que casa edificarei para mim? O Senhor é o Senhor Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra. O Senhor domina todas as coisas. Muitas vezes nós duvidamos dessa palavra. Até mesmo os discípulos, em determinado momento, duvidaram. Quando eles estavam no barco, que Jesus caminhava sobre as águas. Não, estava no barco, que Jesus estava com eles, que a tempestade estava atormentando o barco, e que Jesus, com a sua autoridade de Deus, acalmou a tempestade. Qual foi a palavra dos discípulos? Quem é esse que até a tempestade, que até o mar obedece? Muitas vezes a gente não entende essa palavra. Muitas vezes a gente não entende o significado dessa palavra. Muitas vezes a gente não entende o que Deus tem constantemente, insistentemente nos lembrado. Que casa edificareis para mim? Deus não disse que casa edificarei para mim. Não porque Ele não tenha poder para isso. Deus é soberano. Mas o desejo de Deus é que você escolha Ele. Que você abra as portas da sua vida, do seu coração. A palavra diz, estou à porta e bato. Ela não diz assim, se eu abrir, entrarei, cearei com você e você comigo. É assim, se eu abrir. Quem abrir, se você abrir, eu entrarei, farei morada, habitarei, cearei com você e você comigo. Você precisa edificar uma casa para o Senhor. Você precisa entender que a sua vida é templo do Espírito Santo. Que casa edificareis para mim? Qual é o lugar do meu descanso? No Salmo 66, versículo 1, ele faz duas colocações, duas frases, que têm o mesmo significado, que são sinônimos. Qual é o lugar do meu descanso? Primeira frase. E o segunda frase, que casa edificarei para mim? Então, qual é o lugar do meu descanso? E que casa edificarei para mim? Representa a mesma coisa. A casa de Deus é o descanso de Deus. E Deus precisa descansar. Descansar no sentido de estar com você, de compartilhar, de participar da sua vida, de caminhar com você, de estar junto nos momentos fáceis e também nos momentos difíceis, porque a Bíblia não fala que nós, a partir do momento que recebemos Jesus como um passo de máscara, tudo vai se resolver. Até porque Deus, na caminhada, Ele vai lhe curando. Você vai sendo transformado. É o processo que nós chamamos de santificação. Eu vou caminhando e a proporção que eu vou me aproximando de Deus, eu vou me santificando. Eu vou me parecendo mais com Deus. E a Bíblia diz que é isso, que é o dia a dia. Todas as coisas se faz nova a cada dia, a cada manhã. E isso eu tenho que continuar caminhando, conhecendo e buscando conhecer mais de Deus. A Bíblia diz que nós não conhecemos Deus por completo. Lá em Coríntios diz que nós conhecemos em parte. Mas nós vamos conhecer face a face o Senhor. E aí Ele vai se revelar completamente. Amém, igreja? Deus se deixa se revelar naquilo que Ele quer revelar. São os atributos comunicáveis de Deus. Deus se permite se revelar, porque você conhece. Mas tem aqueles atributos que você vai conhecer quando estiver face a face. Mas você precisa entender tudo isso que Deus tem lhe ensinado. Tem muitas coisas que nós usamos aqui, que o Espírito Santo nos usa como instrumento para falar para vocês, que não são novidades de vida para vocês. São muitas coisas, tem muitas coisas que são lembranças. Deus está ali lembrando. Você lembra que eu sou o Deus de Moisés, eu sou o Deus de Isaac, sou o Deus de Jacó, sou o Deus de Abraão. Eu abri mar, eu realizei milagres, eu curei. Eu fiz coisas sobrenaturais. Mas só que a atuação de Deus, gente, não fica só no passado, não. A Bíblia diz que Deus é o alfa e o ômega. O Deus do passado continua sendo o Deus de hoje e será o Deus de amanhã. E será o Deus eternamente. Amém? Vocês sabem disso? Vocês entendem isso?
Você precisa entender que vocês são habitação. Deus quer descansar em você. Deus quer que você tenha alívio. Deus quer que no meio das aflições você entenda que Ele está com você. No mundo tereis aflições, mas Deus está com vocês. Credes em Deus. No Novo Testamento, a casa de Deus é a igreja. O povo do Senhor é chamado de sua casa, templo do Espírito Santo de Deus. O seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, a Bíblia nos diz, Paulo faz uma lembrança e questiona e confronta aquela igreja, dizendo assim: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual recebestes de Deus e que, por isso mesmo, já não vos pertence. 1 Coríntios, capítulo 6. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, que habita em vós, o qual recebestes de Deus e que, por isso mesmo, já não vos pertenceis. Não vos pertence. Você é templo, você é mordomo. Deus lhe confiou esse cuidado. Mas Deus quer habitar com você. A passagem bíblica convida a uma reflexão muito importante. O corpo, o meu corpo, o seu corpo é o local onde habita o Espírito Santo. Mas o que isso verdadeiramente significa? Na passagem citada, compreendemos que todos os indivíduos têm no seu próprio corpo um espaço para a presença de Deus. Amém? O templo, desde a antiguidade, desde os povos de Deus, lá nos livros do Antigo Testamento, é explicado como um lugar, o templo é explicado como um lugar construído para a morada de Deus. Era nesse espaço que ele se manifestava e que, quando isso acontecia, o lugar enchia-se com a nuvem da glória do Senhor. É impressionante quando a gente lê o Velho Testamento e a gente começa a ver a revelação de Deus, como Deus se revelava para as pessoas. Coisa que foi superada, que foi assim, pela chegada de Jesus, não precisa mais necessariamente um lugar específico. A Bíblia diz que o véu foi rasgado. Você tem livre acesso ao Santo dos Santos. Você tem livre acesso a Deus. Você pode receber o Senhor hoje, como para que Ele compartilhe da sua vida. Mas essa verdade, irmãos, você que está nos visitando hoje, mas essa verdade, você está em casa, celebrando conosco, cultuando conosco. Essa verdade é que o inimigo quer deturpar, é que o inimigo quer corromper. Você não precisa dessa relação, você não precisa, você tem autonomia. Eu ouvi de uma pessoa algo interessante. Ele disse: eu não creio em Deus. Eu disse: como você não crê em Deus? Como é assim? Mas como é que é a sua vida? Eu disse: não, eu creio naquilo que eu posso ver. Eu creio numa formiguinha que leva uma folha nas suas costas, levando para guardar, para na época do inverno, ela se alimentar. Eu creio no que eu vejo. Aí eu disse a ele: mas isso não é fé. Ele disse: não, é fé. Eu disse: olha, o conceito de fé que nós conhecemos é que é o firme fundamento das coisas que nós esperamos e a prova daquilo que nós não vemos. Eu não posso me guiar pelo que eu vejo. A Bíblia diz: você não pode se guiar pelo que você vê. Você não pode olhar para as circunstâncias. Você tem que olhar para o amor de Deus, para o desejo ardente que Ele tem de conviver, de abençoar, de caminhar com você, de cuidar de você. É esse Deus que insistentemente tem sido apresentado a você. É esse Deus que insistentemente tem, através do seu Santo Espírito, ministrado ao seu coração. E é esse Deus que insistentemente você tem endurecido o coração e não tem recebido. E é por isso que Deus não tem habitado ainda com você. A Bíblia fala que o inimigo tem tentado afastar o homem de Deus. A Bíblia fala que o inimigo tem de todas as formas tentado fechar os seus olhos para não compreender, cerrar os seus ouvidos para você não compreender.
o que o Espírito Santo tem falado, não apenas para a igreja, mas para a sua vida. A Bíblia diz que o ladrão, que o inimigo é um ladrão, que veio só para roubar, matar e destruir. E é justamente isso que ele quer fazer com a sua vida. Lhe induzir o pecado. Experimentar de muitas coisas que ele destrói. Ele diz, olha, tem muitas coisas. E a gente está aí envolto a várias coisas que, pela minha natureza, eu sou atraído. Que satisfaz a minha vida, que satisfaz o meu corpo. Ele diz, o discurso do inimigo, experimente todas as coisas. Você tem liberdade, você pode fazer o que você quiser. A vida é sua, o corpo é seu. Será que é isso que Deus quer para a sua vida? Será que é esse o plano que Deus tem para a sua vida? Você acha que dessa forma Deus consegue habitar com você, se você não recebe? E eu vou dizer para você o seguinte, que não é com passo de mágica. Eu só vou chegar para o Senhor depois que eu tiver resolvido tudo na minha vida. Eu só vou chegar para o Senhor quando eu estiver perfeito. Não é dessa forma. Deus espera uma decisão sua. Deus espera que você o receba. O inimigo tem tentado deturpar, né? Distorcer essa realidade. Porque o inimigo não está interessado só na sua vida. Ele está interessado em afastar você de Deus. Fazer com que você cometa coisas que desagradem a Deus. E o interessante é que cada coisa que você faz, Deus tem lhe exortado. Porque Deus é um Deus de bênção, é um Deus de Pai, é um Deus Pai que cuida, que ama, misericordioso, mas é um Deus que exorta, que corrige quando é necessário. E na hora que você está, de alguma forma, cedendo às iniciativas, às tentações do inimigo, o Espírito Santo do Senhor está falando ao seu coração. Talvez você não saiba. Muitas vezes você chama de remorso. Minha consciência, pesou. Não é o Espírito Santo dizendo, ei, você não foi criado para isso. Você é importante para mim. Eu não desistirei de você. O Espírito Santo de Deus não desistirá de você. Agora, você precisa entender que a decisão é sua. Deus é complacente e misericordioso ao ponto de lhe dar a liberdade de escolha, dar o livre-arbítrio, não tratando aqui de questões teológicas, mas você tem liberdade de escolher a Deus. O inimigo quer roubar e matar e destruir, quer destruir a sua vida. A intenção dele não é que você desfrute da presença de Deus. A intenção do inimigo é lhe afastar, porque ele sabe que Deus não se mistura com o pecado. Mas ele também sabe que Deus ama o pecador. Os olhos de Deus estão inclinados na terra, procurando corações sedentos pela sua presença. Eu gosto de afirmar essas palavras para você entender. Várias vezes eu vou estar afirmando essa palavra. E para você entender como é a relação de Deus e que Deus não se manifesta, apesar de ser um Deus onipresente, a presença de Deus, a manifestação da glória de Deus não é igual em todos os lugares, não. Deus está em todos os lugares, mas a sua manifestação não acontece em todos os lugares. Eu queria só compartilhar com vocês a experiência de Moisés. As experiências que Moisés tinha com o Senhor eram magníficas, sobrenaturais. Porém, Deus permitia que, além de Moisés, o povo visse a sua presença. Enquanto ele conversava com Moisés. Mas ele não permitia que aquele povo se aproximasse, porque ele sabia que o povo ainda não estava pronto. Que o povo ainda trazia em seu coração resquícios da vida de escravidão, resquícios da idolatria, resquícios da desobediência. E ele sabia que a sua presença em uma vida desobediente, idólatra, ele chegaria a matar essas pessoas. Mas o Senhor permitia que as pessoas vissem ele. Então, lá em Êxodo 19,
E Êxodo 19 é um capítulo que eu aconselho, quer dizer, eu aconselho você a ler toda a Bíblia, mas Êxodo 19 é interessante, que é quando Deus começa a falar a Moisés de tudo que ele tem para o povo, de todas as áreas, responsabilidade social, vida espiritual, vida familiar. Deus vai desdobrando a sua vontade, a sua palavra para aquele povo, e pedindo para Moisés levar e ser veículo dele, instrumento dele para falar para aquele povo, para que o povo se ajustasse, se consertasse, para poder desfrutar, assim como Moisés, da experiência de estar presente, de estar na presença de Deus. E lá em Êxodo capítulo 19, versículo 9, ele começa a dizer a Moisés que quer que as pessoas vejam a sua glória, mas eles só podem ver distante naquele momento. E ele diz no versículo 9: então o Senhor tornou a dizer-lhe: hei de vir ter convosco sobre a forma de uma nuvem espessa, de forma que o povo possa ele próprio ouvir-me quando falar contigo, para não ter dúvidas nenhuma sobre o que tu lhes dizes. Moisés falou ao Senhor o que o povo respondeu. O povo ficou maravilhado, disse: nós queremos ver o Senhor. Mas Deus delimitou só Moisés. Manda o povo se preparar, manda o povo preparar uma roupa, se ajustar, né? Agora, em tal hora, em tal momento, quando você subir, eu vou ter com você, e eles vão perceber a minha presença, mas tem um limite aqui, não deixem eles passar desse limite, porque se eles tocarem a base da montanha, eles serão fulminados, serão mortos. Então, Deus faz essa recomendação. E Deus fez essa recomendação para aquele povo e faz essa recomendação para a gente hoje também. Lá no versículo 10 e 11, capítulo 19 de Êxodo, a palavra diz: desce já e vê o que o povo se o povo vê que o povo esteja pronto para a minha visita. Santifica-os hoje e amanhã, e que lavem a sua roupa. Então, ao terceiro dia, descerei sobre o monte Sinai, à vista de toda a gente. E no versículo 12 ele diz: põe limites que o povo não deve ultrapassar, e diz-lhes: atenção, que ninguém suba ao monte e que nem sequer toque na base do monte, quem o fizer morrerá. Por que Deus fez essas recomendações? Porque Deus sabia que aquele povo naquele momento não estava preparado para compartilhar da presença de Deus, compartilhar da glória manifesta de Deus, compartilhar do Shekinah de Deus. Né? E para ter uma ideia, uma das ocasiões em que Moisés estava conversando com Deus, no Monte Sinai, devido à demora de Moisés em retornar para o arraial, o povo se reuniu e decidiram fazer um bezerro de ouro para adorar. E isso foi uma afronta ao Senhor, que mandou que Moisés descesse imediatamente e desse ordem para aquele povo se retirar daquele local para não serem mortos, não serem fulminados. Nós, muitas vezes, ainda trazemos essas marcas do povo de Deus, do passado. Muitas vezes nós somos imediatistas, nós queremos que Deus se revele, que Deus fale, que Deus responda imediatamente. Se demorar um pouquinho, a minha fé já fragilizou, eu já comecei a vacilar na fé. E aquele momento também foi para ver que as pessoas não estavam totalmente voltadas para Deus, mas eles dependiam da presença não apenas dele, mas de Moisés. Quando Moisés começou a demorar, o povo disse: ele não vai voltar não, 40 dias já, não. Aí correram lá, né, e providenciaram, né, compartilharam inclusive com Arão, que também participou, né, e fez o bezerro de ouro, e aquilo desagradou demais o coração de Deus. Muitas vezes nós estamos desse jeito. Nós estamos criando ídolos que nos afastam de Deus. Nós estamos criando coisas que desagradam a Deus. Criando coisas que atrapalham a minha relação com Deus. Que me afasta de Deus. Certo? Então, essa foi a palavra. Deus não permite que pessoas que não desejem se relacionar com Ele experimentem daquilo que Ele tem para dar. Muitas vezes você tem uma experiência de uma bênção, né? Muitas vezes você não tem experiência com bênção, você se contenta em contemplar a bênção do outro.
Ah, a vida daquele irmão, daquela irmã é uma bênção. Aquele irmão, eita, mas ali, Deus está presente. Aquela família é uma família abençoada. Muitas vezes a gente olha para o outro e tira à vista o nosso olhar da nossa vida. E não entende e termina negando aquilo que Deus tem para a sua vida. Aquilo que Deus tem para você. O que Deus quer para você é infinitamente maior do que você possa pedir ou imaginar. É algo grande. Você precisa se apossar dessa palavra. Você não pode continuar só contemplando essa palavra. Você precisa se apossar daquilo que Deus tem para a sua vida. E quem é que lhe impede de se apossar disso? Você mesmo. O grande impedimento de uma decisão com Deus é você. É o seu ego, é seus pontos de vista, é a sua opinião, são os seus desejos, são aqueles que o mundo lhe apresenta. Deus quer que você seja a habitação. Deus quer que você entenda que você é templo do Espírito Santo do Senhor. Deus quer que você saiba que o que Ele tem para a sua vida é infinitamente maior. Você não pode se contentar com aquilo que o mundo, que o inimigo tem colocado como armadilha para você. Você não pode se contentar com as coisas do mundo. Você não pode permitir que as argumentações do inimigo, que o pecado das paixões mundanas, da idolatria, do egocentrismo, estrague essa habitação que é a sua vida. Esse templo que Deus quer habitar. Você não pode permitir isso. Ainda que Deus seja onipresente, que Ele esteja em todos os lugares, sua presença não se manifesta da mesma forma em todos os lugares. A Bíblia diz que é muito claro quanto a isso. Deus visita todos os lugares, os mais imprevisíveis que você acha. Deus visita inclusive o inferno. Meu Deus, verdade. Deus visita até o inferno. Lá em Salmo 139, o salmista diz: se eu fizer a minha cama no Seol, no inferno, tu ainda assim vai estar lá. Mas será que é lá que Deus quer que você esteja para Ele se manifestar para você? Não. Muitas vezes você vive essas questões, porque você tem evitado que a glória, que a presença manifesta, que o Shekinah de Deus se manifeste na sua vida, na sua casa, na casa da sua família. Você tem impedido essa questão. Você não pode. A maneira que a presença de Deus está abertamente manifesta no céu é o objetivo de toda a Bíblia. Deus se revela na Bíblia de forma muito clara. Deixa muito claro que Deus quer habitar com você. Quer que a glória de Deus que está no céu abertamente venha para a terra. E eu me esqueço o nome do livro toda vez. Quando o céu invade a terra. É um livro que o Luiz está lendo e de vez em quando eu pego para ler também. Você precisa deixar que o céu invada a terra, que o céu preencha a sua vida, que o céu preencha a sua casa. Que essa realidade que está no céu possa ser uma realidade na sua casa, na sua vida. Amém? E o autor de Salmos, ele fala nisso. E o pano de fundo dessa composição é justamente isso. Para a gente, não interessa as controvérsias. Foi os filhos de Carã que fez essa oração do Salmo 132. Foi o próprio Salomão que fez essa oração no Salmo 132. Eles estavam reproduzindo aquilo que Davi já tinha se comprometido com Deus. Tanto é que eles começam a falar de Davi. Né? Então, essa tem que ser, independente de quem pronunciou, quem orou, essa tem que ser a minha oração. Essa tem que ser a sua oração diária. Entendendo hoje que sou o templo do Espírito Santo de Deus. Essa tem que ser a sua oração diária, entendendo que você é templo do Espírito Santo de Deus. O inimigo vai levantar muitas argumentações e armadilhas. Isso não foi diferente na vida de Davi. Quando Deus fala, quando começa no primeiro versículo do capítulo 132, que fala sobre Deus lembra-se de Davi, da promessa. Foi porque Davi enfrentou batalhas. Nós não estamos tratando aqui daquilo que Davi viveu, que desagradou a Deus, do adultério, daquelas questões, não. Nós estamos falando das batalhas que Davi travou, buscando edificar
o templo, a casa, a habitação do Senhor. Não é fácil. Gente, você está aqui não é fácil. Você está aqui nesta noite, você está em casa essa noite, cultuando conosco e ouvindo essa palavra, já é um milagre de Deus. Pela sua natureza, você não estaria aqui. Pela sua natureza, você estava em casa descansando, estava em algum lugar, passeando, conversando com os amigos. Já é um milagre você estar aqui. Não é fácil você abdicar de tudo que o mundo diz que é bom, para você receber e entender que você é templo e receber a Deus. Não é fácil. Não pense que ser crente é fácil, não. Estou falando das dificuldades espirituais, não. É bênção. Eu sou grato a Deus pelo aquilo que Ele fez na minha vida e pelo aquilo que Ele faz na vida da minha família. Agora, que a partir do momento que você assume o compromisso com Deus, o inimigo vai ficar muito mais ali, tentando lhe tirar do alvo, lhe afastar do caminho. Aquela ilustração antiga de um caçador que vai caçar e levar aquela espingarda soca-soca, em enche de chumbinho lá dentro, que mira numa copa de árvore cheia de pássaros e atira no meio, pá, que o chumbinho se espalha. Em algumas aves o chumbinho vai pegar mortalmente. Em outras ela vai pegar na asa, na perna, vai balear, como a gente chama aqui no sertão. Vai deixar baleada a aves. Vocês acham que o caçador vai pegar os que estão mortos ou vai atrás dos que estão fugindo? Obviamente, o caçador vai atrás daqueles que estão se afastando, porque ele sabe que aqueles que estão mortos estão lá. Na hora que ele voltar, ele pega, bota no bornar. Então, não permita que o inimigo seja o empecilho e argumente na sua cabeça aí, no seu coração, o desejo de ser templo. Você tem que ser a habitação do Senhor. Amém, igreja? Vocês têm que ser templo do Espírito Santo. Vocês têm que entender que o desejo que arde no coração de Deus é ser templo, é que você seja templo do Espírito Santo. Assim como Davi enfrentou muitas batalhas, você vai enfrentar muitas batalhas. Mas Deus tem sido fiel e diz: você que caminha comigo, pode ficar tranquilo, que na hora que você puder correr, eu vou correr com você. Na hora que você não puder correr, você ande. Na hora que você não puder andar, se arraste. Mas você não pode parar. Se por algum motivo faltar forças, eu estarei do seu lado e vou botar vocês nos meus braços e caminhar. Quem já leu aquela ilustração Pegadas na Areia sabe disso. De repente, só um passo marcava a areia. E aí a pessoa diz: poxa, na hora que eu mais prezei, Deus não estava comigo. Aí Deus diz: pelo contrário. Era nessa hora que nem para andar você tinha forças. Eu lhe carreguei nos braços, esses passos eram os meus. É isso que Deus quer fazer com você. É isso que Ele quer que você entenda. Você precisa tomar uma decisão. Você precisa escolher Deus. Você precisa ser habitação. É isso que arde no coração de Deus. Você não pode se conformar com as migalhas que esse mundo tem oferecido para você. Você não pode se conformar com as argumentações, com as armadilhas deste mundo. Lá em Romanos 12, versículo 2, Paulo diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é que você seja habitação. Que nessa noite você saia e se liberte de todo e qualquer empecilho que lhe prende a este mundo. E receba o Senhor, e receba o Espírito Santo de Deus como habitação.